Diretoria do Goiás volta a procurar zagueiro venezuelano para a temporada de 2025. Essa notícia vinda lá de Santa Catarina. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa história. Se poderia ser um bom xerifão na zaga do Goiás, que para o ano que vem está próximo de anunciar o acerto com o Messias, e também tem o Lucas Ribeiro. A necessidade, por exemplo, de reforços pontuais, já olhando o Campeonato Goiano, o Goiás não pode dar brecha como foi na temporada passada. E quero falar sobre esse cara, que de fato, olhando até mesmo o futebol sul-americano, vem se destacando muito, disputando, por exemplo, as eliminatórias com a seleção venezuelana. Da mesma forma, falar sobre um zagueiro ex-Botafogo, que já foi inclusive procurado pelo Goiás em 2023. Tem um contrato ainda longo por lá, mas no meu entendimento poderia sim ser um reforço bem plausível para o ano que vem, claro, um jogador mais caro, olhando o mercado da bola. Beleza? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, com a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News. Confira também o nosso canal de cortes, os outros vídeos que já gravamos aqui nessa semana. Você encontra na tela final e faça a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos, por exemplo, da Liga dos Campeões, tem Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Alemão, Italiano e muito mais com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação vinda de Santa Catarina do jornalista Enio Bis, da rádio Som Maior de Criciúma. Um abraço para a galera, inclusive, que noticiou o seguinte: o Goiás ele tem um interesse em contar com o zagueiro Wilker Angel, venezuelano, do Criciúma, para a temporada de 2025. O Angel acontece o seguinte: ele tem contrato só até dezembro desse ano no Criciúma e não deve renovar por lá. É um jogador até querido pela torcida, enfim, nos jogos que fez neste Brasileirão foi até bem. E segundo o Enio Bis, da Rádio Som Maior, existe o interesse não só do Goiás, mas de outros 4 clubes da Série A. O Sport, o Ceará e o Vitória. Aliás, tem mais um: o Sport, o Ceará, o Vitória e... que mais? É só isso, tá? E o Ceará, Sport, Vitória e Goiás. Até o momento, interessados, tá? Não há proposta oficial ou algo nesse sentido, mas é um jogador que já deve definir o seu futuro nos próximos dias. Eu gosto do Ângelo, inclusive ele já foi procurado pelo Goiás, tá? Para quem acompanha aqui o Goiás News há mais tempo, vocês vão se lembrar, o Ângelo foi procurado bem no comecinho do ano passado. Essa informação foi confirmada, se eu não estiver enganado, pelo André Rodrigues, tá? Houve sim um interesse do Goiás. Naquela época ele jogava no futebol da Turquia, ficou um tempo parado, voltou pelo Alcas, lá no Equador, o Alcas que jogou a Libertadores no ano passado, e nesse ano acabou fechando com o Criciúma. Dos jogos que ele fez até aqui, o interessante é que ele é um zagueiro destro, mas joga pelo lado esquerdo, inclusive bate muito bem na bola, com a perna esquerda também. Então é um jogador muito bom no jogo aéreo. No meu entendimento, para uma Série B de Campeonato Brasileiro, é o nome que pode sim ser titular sem grandes problemas. E é aquele ponto também que eu falo: o Goiás ele precisa montar o elenco para o ano que vem homogêneo. O Goiás não pode, por exemplo, ter um único zagueiro titular e o restante ficar aquele Deus nos acuda, como foi, por exemplo, em 2022. Até hoje eu não acredito que o Goiás foi tão pão duro naquela Série A. O Goiás ele teve aquele jogo com o Corinthians fora de casa, que sem o Reinaldo, Caetano, Sidney, o Goiás teve que jogar com o Ian Souto e com o Da Silva na zaga contra o Corinthians. Assim, o Goiás ele é um clube que já foi muito amador, tá? Não que hoje seja mil maravilhas, mas o Lucas Andrino é um cara mais esperto. No que tange o futebol do Goiás, acho que não vai deixar definhar tanto assim como foi em outras gestões. Enfim, o Wilker Angel, para mim, é um zagueiro que resolve, tá? Numa Série B de Campeonato Brasileiro. Para a Série A, não sei, talvez um reserva, enfim, mas para a Série B é um cara que pode ser titular. O que tem que analisar nele é a questão das lesões, né? Ele se lesionou no jogo contra o Fluminense agora, recentemente, não joga mais nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem esse período de lesões muito grande, tá? Isso pode atrapalhar, por exemplo, um eventual negócio. No ano passado, pelo Alca, somente 15 partidas. Pelo Gaziantep lá na Turquia, 21-22, 17 jogos. 2020-21 no Grozny, da Rússia, apenas 19 atuações. Então, nesse quesito, eu iria com calma aí com o Wilker Angel, mas dos jogos que eu acompanhei dele nessa Série A, foi-se muito bem. Não só na primeira divisão, desses 13 jogos, ele foi titular em 12 deles, tá? Em 12 deles, pelo Tigre Catarinense, um gol marcado. E também pelas eliminatórias, ele foi titular, por exemplo, contra a Seleção Brasileira, jogou bem, inclusive naquele duelo. E também um mapa preenchido pelo lado esquerdo do gramado. 8 jogos pela Venezuela, que vem fazendo sim uma boa campanha,
nas eliminatórias, né? A Venezuela que sempre teve aquela característica de ficar ali por baixo, enfim, mas né, nesta Copa América, nestas eliminatórias, está na 8ª colocação, brigando com a Bolívia, quem diria, para uma vaga na Copa do Mundo e tendo o Wilker Angel na sua zaga. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse atleta, se pode fazer sentido ou não, visando o ano que vem. Até o momento, apenas um interesse da diretoria alviverde, atleta que já jogou 3 Copa América, tá? 2024 agora, 3 partidas, 2016, 4 jogos também, eu lembro daquela Copa América dele lá nos Estados Unidos, e em 2015 ficou no banco de reservas, jogador que já era convocado, por exemplo, nas categorias de base da seleção. Revelado pelo Trujillianos, passou também no Deportivo Táchira, depois foi para a Rússia, uma carreira alternativa com muitos países do venezuelano até aqui. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet, a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição do nosso vídeo com todas as cotações dos jogos na Champions League. Ó. Já semana que vem tem partidas para você palpitar por lá. Por exemplo, Girona e Liverpool. A vitória do Liverpool fora está pagando 1,55 a cada real apostado. Outra partida também interessante, Red Bull Salzburg e Paris Saint-Germain. Vitória do PSG fora, vou colocar aqui ó, a 1,37 a cada real apostado. Vitória do Bayern frente ao Shakhtar, pagando 1,12. Outro jogo também interessante, uma cotação muito alta. Vitória do Real Madrid contra a Atalanta, 2,49. Acho que é um jogo arriscado a gente apostar aqui. Ó, acho que o Lille vence o SK Graz e também o Atlético de Madrid vence o Slovan Bratislava. Inclusive tem até um símbolo do Slovan ali, tá na gaveta, depois eu pretendo colocar ele aqui. E vitória aqui mais, ó, vitória do Milan contra o Estrela Vermelha a 1,27. Essas cotações, se tudo acontecer, né, da forma que a gente colocou aqui, se você a odd total está de 5,06. Se você apostar R$10 e esses resultados acontecerem, volta para você R$50,56 com a SeguroBet. Esses jogos e também todas as partidas do futebol nacional é com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, uma casa 100% regularizada em território brasileiro. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre outra opção para a zaga do Goiás, que procurou aí o Wilker, do Wilker Angel, né, do Criciúma, o Wilker Angel. 31 anos, está em reta final de contrato. Um zagueirão que eu indicaria para o Goiás é o Dória. O Matheus Dória, você lembra dele? Jogador de Botafogo, São Paulo, atualmente está no futebol do México, né, desde 2018, se encontrou lá no futebol mexicano e já foi procurado pelo Goiás em pelo menos 2 ocasiões, em 2022 e também em 2023. O Dória tem um contrato longo, tá? Não é um zagueiro barato. O vínculo dele por lá vai até junho de 2027. Algumas informações daquele período que o Goiás procurou ele davam conta do seguinte: o Dória recebia algo na faixa de R$1 milhão. Tá? Então, assim, não é um zagueiro barato, não está lá no México por conta... Claro, é uma liga que tem sim seu respeito, um país muito bonito, as praias de tirar o chapéu, a cidade do México também é muito bonita. Ele jogava no Santos Laguna antes, né? Mas ele ganha um salário astronômico. Já falou sobre o interesse de voltar para o futebol brasileiro, né? Agora esse contrato com o Atlas de Guadalajara vai até o final, a metade de 27. Foi procurado também pelo Coritiba na Série A do ano passado, mas não teve um acerto justamente por essa questão financeira. Não é um zagueiro barato, recebe um pouco menos hoje no Atlas do que naquele período auge dele, né, quando ele sai da Europa e fecha com o Santos Laguna. Tanto é que ele foi comprado em definitivo, né, as transações aqui do Dória, segundo o Transfer Market, vocês podem observar. Ele saiu do São Paulo para o Marseille por 5 milhões de euros. Tá? Depois ele foi emprestado ao São Paulo e foi negociado em definitivo do Marseille para o Santos em 2018 por 2 milhões de euros. Houve também uma compensação financeira nessa sua saída. Aqui está o mapa de movimentação do Dória, predominantemente pelo lado esquerdo do gramado, uma nota média de 6,73 nesse ano no Campeonato Mexicano, 16 jogos, 15 na condição de titular e nenhum gol marcado. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Dória. A última temporada dele na Série A do Brasileirão aconteceu em 2015. Lembro dele naquele Brasileirão também, pelo São Paulo. No Olympique de Marseille, né, na sua experiência no futebol europeu, não teve muitas chances. Deixa eu ver se eu acho aqui o mapa de movimentação, pegando aqui, Ligue 1, né, que ele fez em 17 e 18, apenas 3 jogos, um na condição de titular do zagueirão que teve essa experiência na Europa e acabou se identificando, se tornando um ídolo no futebol mexicano. Pode deixar a sua opinião, o Goiás precisa sim de um nome de destaque.
No meu entendimento, renovando, por exemplo, com o Messias, uma zaga Lucas Ribeiro e Messias está excelente, tá? Não tem nada o que reclamar. Precisa de um outro reserva, tá? O Edson pode fazer essa função, claro, mas eu contrataria, por exemplo, um outro zagueiro que brigue, que dispute para ser titular, mas claro que esteja dentro dos padrões financeiros do Goiás para a temporada de 25. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse cenário. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e fazer a sua aposta também com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link na descrição do nosso vídeo, com todas as cotações na Série A do Campeonato Brasileiro, também as partidas no futebol internacional, você encontra com a SeguroBet aqui embaixo, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!